Estão vendo a tela aí? Também sim, Ok, doutor. E está no modo de apresentação já agora. ok. Então, quem que vai apresentar esse caso para nós? Esse é o doutor Daniel. É o número do prontuário? Então, vamos lá, Daniel. Opa, eu? Isso, E aí, gente, tudo bem? A gente está com um paciente aqui tudo de... bem. A consulta foi feita em 2013, um paciente, uma mulher, 53 anos, veio para a, avaliação de refrativo, para a ser refrativo, veio para avaliação de refrativo. Eles têm um histórico de refrativa há muitos anos, do RK, era alto míope, de -7, submetido à cirurgia refrativa, não tinha alteração prévia da retina, hipertensa, discurso normal, tudo tranquilo e orientada sobre risco de descolamento de retina pela alta miopia. Uhum. Aí ela voltou, esse aí é agora, né? Não sei qual ano é esse, é 2013, que é essa topografia de um paciente que foi operada há muitos anos. Em Aí, 2013, ela voltou. 2013 foi no caso, né? Como se fosse hoje. Ela está vindo hoje para fazer uma catarata, né? A Uhum. avaliação para a ser refrativa, eu não estou entendendo. Não, ela paciente operou. Ah, porque não tem os dados aqui. Deixa eu colocar mais rápido aqui. Aqui é o seguinte, ela veio... Segura. Bom, essa paciente, ela em 2013, ela veio para avaliar uma nova cirurgia refrativa, já tinha sido submetida a RK há muitos anos. Ela tinha essa refração em 2013. Então, considerando que ela chegou hoje, com essa refração aí, uma paciente de 53 anos, qual que seria indicado? Qual que seria o tratamento? Ela quer um novo tratamento refrativo, ela ficou bem durante um tempo, depois da RK, e agora ela voltou a ter um grau muito alto, e agora está com uma hipermetropia. Qual seria a solução? O doutor Reinaldo, sumiu do sistema o slide, Volta de novo. Alô? Volta de sumiu novo. tudo. Sumiu tudo. Volta de novo. Faz o share screen de novo. Tá vendo aí? Ainda não, doutor. Após a RK. Então, o que nós vamos fazer com esse paciente, Daniel? Alguém quer dar uma ajuda para o Daniel aí? As opções estão aí, algumas opções, né? Os pacientes hipermétropes, né? Assim, pós-RK, tinha sido feito muito. A gente, né, apresentou alguns casos que fazíamos caso de LASIK, né? Uma LASIK. O microfone estava fechado aqui, desculpa. Pois é, o paciente está com 53 anos, já está com a ectasia pós-LASIK. Obviamente, a gente não vai pensar em fazer H-LASIK, nem PRK. Lente de contato, se o paciente quisesse muito, mas o ideal seria fazer uma faco. Apesar de não ter 55 anos ainda, daria para resolver isso com a faco. Mas a questão toda é se a gente consegue colocar uma tórica ou não. Teria que fazer outros exames para estudar direitinho como é que está essa córnea, fazer um EKR, não sei. Mas talvez fosse indicado uma faco para resolver isso. Todo mundo está de acordo com o Daniel? Vamos para a faco? Ou alguém pensa alguma coisa diferente? Eu não vi na biomicroscopia dele descrevendo questão de catarata aí, nessa época, assim, tem que ver a questão, por exemplo, de indicação de faco refrativo nesse período, não tem nenhuma descrição do cristalino dele, tem alguns casos escritos, assim, de correção dessa hipermetropia progressiva pós-RK com LASIK, né? Mas ali nós estamos vendo, gente, o paciente tem mais 3,5 com -1, eixo a 100, 0,8 de visão.
mais 5,5, menos 2,60 é 0,7 de visão parcial. Certamente o catarata. Certamente o quê? O problema principal dessa paciente não é catarata. Essa paciente fez uma refrativa, gente, para poder diminuir a dependência de óculos. De repente, ela está com mais 5,5 num olho e mais 3,5 no outro. Ela está extremamente insatisfeita. Alguém falou em ectasia. Vocês estão vendo uma ectasia nessa córnea aí? Inferior? Gente, quando a gente faz uma cirurgia incisional, as medidas elas são relativas. Por isso que a gente fala assim, se você tiver... não, ligou aqui o negócio. Alô? É o seguinte, quando você faz uma cirurgia refrativa, principalmente com o RK, você aplana muito o centro e não mexe na meia periferia, o que acontece? O gráfico de cores, essa escala, é uma escala relativa. Então, você mostra qual que é o poder do centro em relação à periferia. Como a periferia não foi mexida, então dá a impressão que a periferia está muito mais curva do que o centro. Então, dá esse aspecto aí parecendo uma ectasia. Isso não é uma ectasia. Isso é apenas mostrando que essa córnea periférica ela é muito mais curva do que a área central. Essa diferença que dá essa escala relativa tão díspare, né? Dá uma ceratometria ali subsugerindo uma ceratometria de 66. Isso é um artefato do equipamento, da forma de ser medida a topografia. Isso é uma construção do computador. Por isso a gente chama de SINCA, é uma simulação da ceratometria. Ceratometria real aí é aquela ceratometria que você tem no centro da córnea. Nessa você tem muito artefato. Bom, vamos lá, gente. Vamos ser objetivos aí para a gente poder concluir o caso. E aí? O que vocês acham que devemos fazer com esse caso? Está claro que isso aí não é uma ectasia? Agora tá. Ok. Eu faria um teste de lente de contato para ver como é que está a visão dele, né? Se o fato dessa córnea plana justificar essa visão razoável, né? Que ele tem, né? Ver se isso responderia. Talvez também um teste de sensibilidade ao contraste por conta desse aplanamento corneano, né? Mas nesse momento eu seria conservador e avaliaria como é que a visão dele ficaria regularizando, assim, digamos, essa superfície Gente, dele. Correto, Silvia. Uma coisa que a gente deve entender é o seguinte, gente, córneas. Uma córnea, ela tem uma ceratometria média, uma córnea normal, na faixa de 44 dioptrias. Quando você encurva muito uma córnea, ou você aplana excessivamente uma córnea, você começa a gerar muitas aberrações. E essas aberrações não permitem uma visão de qualidade. Então, se você fizer uma cirurgia de catarata com uma córnea do jeito que está, provavelmente esse paciente vai ter muita queixa também. E o problema é o seguinte, 53 anos, um paciente com a visão de 0,8, esse paciente decididamente não tem catarata. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o que é melhor para esse paciente, o que ele está procurando nesse momento? Melhorar a qualidade de visão dele. Ele quer voltar a ter uma independência de óculos. Isso você deve procurar atender a expectativa dele. Então, considerando essa baixíssima ceratometria, uma córnea muito aberrada, um paciente com 53 anos, ainda com uma boa acuidade visual, eu não tive a menor dúvida de indicar nele um H-LASIK para melhorar as felicidades dessa córnea, melhorar a qualidade dessa córnea. Observe a ceratometria desse paciente pré, estava em 33 aqui, ó, foi aqui para 38, 40, o outro foi para 38, 41. E a visão dele ficou muito boa. E o paciente voltou a não ter dependência de óculos, dando um óculos só para perto.
e ficou muito satisfeito. Você estava, então, com 53 anos. Pois bem, observe que o paciente ficou aí de 2014, ele operou em 2013 o H-LASIK, até 2017, ele ficou absolutamente sem queixo, usando óculos só para perto. Quando chegou em 2019, esse paciente, você observa ele, continua aí, ele começou a aparecer uma nova hipermetropia. Continua o caso aí. Daniel? Em 2013 ele fez o H-LASIK, em 2013 ficou bem, em 2014 sem queixo, 2019 começou a ter um pouco de hipermetropia, aí usava óculos para perto, 2020 teve uma piora da visão, começou a usar 1,5 de um lado e 1,5 do outro, com um pouco de astigmatismo. Não, pera lá. Observe que até 2020, esse paciente estava muito bem, ele ficou 6, 7 anos aí, usando óculos só para perto, com uma visão muito boa. Até que chegou em 2020, a visão dele já não estava boa. Então, ele tinha realmente uma piora da visão por causa da catarata, desenvolveu uma catarata. Nesses casos, depois de uma cirurgia refrativa, o paciente quis fazer refrativa para não usar óculos, para reduzir a dependência. Sempre considere a possibilidade de uma báscula. Agora, vocês observem que, apesar de todos os cálculos, né, modernos, todos os recursos que a gente tem, vocês observam que houve um erro biométrico no olho direito, porque a ideia era pôr esse paciente hemétrope do olho direito e fazer uma báscula no olho esquerdo. Uma das vantagens de não se operar as cataratas simultaneamente é também você poder recalcular o grau da lente do outro olho se houver alguma surpresa biométrica. Então, essa paciente, como ficou um bom tempo, já estava agora com 53, 2008, quer dizer, você já está com 60 e tantos anos, então, quer dizer, já não tinha tanta vaidade para não usar óculos. E ela, como tinha uma báscula, ela enxergava muito bem de perto e optou por usar um óculos para longe. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês nesse caso é o seguinte: observe, gente, a estabilidade topográfica depois do H-LASIK. Observe, olha aqui. Aqui, após a cirurgia, ela ficou aqui, ó, 40, 38, 40, 31, 38, 40, 39, 40, 39, estou arredondando. 41, 39, 40, 39. Você ficou muito estável. Essa é uma das características do LASIK após a RK. Há uma estabilidade corneana, evitando aquelas flutuações que a gente observa muito no RK. Eu preparei uma outra aula, mas não achei essa aula, distraí lá, não sei onde é que foi para essa aula. Mostrando um paciente que tinha grandes oscilações de mais de 3 dioptrias durante o dia. Olha que coisa impressionante. Esse paciente, tinha hora que ele era métrico, tem hora que ele tinha mais 3 dioptrias de hipermetropia. Então, como é que você faz um óculos para esse paciente? Entendeu? Eu até indiquei para ele aqueles óculos que tem aquela rodinha do lado, que você ajusta o foco. Eu pessoal, compra um negócio daquele, porque tem hora que você está plano, tem hora que você está mais 3. Não tem jeito de você ter um óculos para cada hora do dia. E ele não adaptava com multifocal, ainda tinha que ter óculos para longe e para perto. Era uma tragédia a situação dele. Você faz uma H-LASIK em cima do RK? Como é que é? E as cicatrizes corneanas do RK? Você faz uma H-LASIK, você abre o flap? Sim, frequentemente, quando você faz o flap, as incisões abrem. Abrem, você junta aquelas pedaços da pizza do flap, na hora de reposicionar, o flap abre, as incisões radiais. Você rebate aquele flap com as incisões abertas, aplica o H-LASIK, e depois você reposiciona, juntando ali direitinho, cicatriza, e parece que dá uma cicatrização que estabiliza as incisões da RK. Isso é muito interessante. É por isso que RK eu não faço PRK, eu sempre faço LASIK. Por isso, por causa disso aí que vocês estão vendo. Professor, diga lá. A profundidade do H-LASIK, né, do flap, que
que você faz nesses casos com RK? Você faz uma profundidade maior? Não, eu uso um flap normal. Como são córneas grossas, eu uso um flap de 140 micra. Entendeu? Mas o objetivo ali parece que o flap faz uma fibrose nessas incisões que, de alguma forma, parece que estabiliza. Eu observo menos flutuação da visão pós-Agalazic do que pacientes que fizeram RK e que simplesmente foram para a cirurgia de catarata. Além de você melhorar a qualidade dessa córnea, você ainda mantém esse paciente sem óculos durante um tempo, que é aquele tempo que ele tem, vamos dizer, uma vida mais produtiva, mais ativa. Você, depois que já está com uma idade mais avançada, já não tem essa dificuldade de usar óculos. Mas essa paciente tem 53 anos. Para quem tem 30, 53 pode parecer muito velho, mas quem tem 53 anos está no auge da sua vida profissional. E muitas vezes, principalmente sendo mulher, podendo evitar o uso de óculos, vai ficar muito feliz. Você colocou o tratamento de 3,5 e o -1 de astigmatismo? Você botou no Excimer Laser? Sim. Eu não procurei fazer uma hipercorreção, porque já era uma hipermetropia no limite, está com mais 5. Né? Mas se o paciente, por exemplo, tivesse ali mais 3 e mais 3, certamente eu teria feito uma báscula. Entendi. Certo? Entendi. E agora, como já é tipo fazer um encurvamento de mais 5, com o risco de altas hipermetropias, quando você tenta corrigir, acaba tendo regressão. Como eu queria uma estabilidade refracional, porque futuramente ia ter que ser feita uma catarata, o objetivo era reduzir a dependência de óculos para longe, para sempre dar óculos para perto, como foi feito. Você acha que se eu tivesse operado a catarata aos 53 anos, podia flutuar ainda a visão por causa da córnea, né? Você não tenha dúvida. Sim. E outra coisa, a qualidade da visão dessa córnea seria muito pior. E o que é pior? Você vai estar quando você metropizasse esse paciente. Como é que você poderia regularizar essa córnea depois? Você induzir nele uma miopia? Não, já estava muito plano a córnea, já estava 36. Pois é, então você tinha que curvar essa córnea, manter essa córnea com uma esfericidade próxima do normal, melhorar, reduzir essas aberrações de alta ordem, para que ele tivesse uma visão de qualidade. O paciente ficou ótimo. Agora, se tivesse feito a catarata com aquela córnea de 33, é possível que ele tivesse queixas, principalmente em ambientes mesópicos. Sim, beleza. Bom, o que nós aprendemos com esse caso aí? Que é melhor regularizar a córnea antes de fazer a cirurgia de catarata, que a RK deixa muita instabilidade, a gente não pode corrigir a catarata e achar que vai ficar estável essa córnea. Está aí na tela, vamos ler nossos 5 tópicos aí. As topografias de pacientes submetidos a Agalazic após RK apresentam uma estabilidade relativamente boa, por isso a minha preferência pela cirurgia lamelar nesses casos. Córneas muito planas apresentam mais aberrações de alta ordem, além do fato de reduzir a necessidade de óculos. O Agalazic melhora a qualidade e a estabilidade da córnea para uma futura cirurgia de catarata. Mesmo com todos os cuidados da biometria, houve uma surpresa biométrica no olho dominante. A solução foi a báscula no olho esquerdo e o uso de óculos para longe. Se a paciente não aceitasse bem a hipermetropia no olho dominante, o levantamento do flap com a reaplicação do Agalazic seria uma alternativa. Considerando um pouco ganho, correção mais 1, pelos riscos, crescimento epitelial, DLK, abertura de incisão, infecção, menor previsibilidade de resultado, devemos desestimular o paciente. Ok? Se fosse um paciente que tivesse assim, muita dificuldade de aceitar esse erro biométrico, você poderia até considerar a possibilidade de fazer uma reaplicação de laser, mas os riscos ali sobrepõem aos benefícios, já que é um equivalente esférico de mais 1, quer dizer, pouca coisa ia mudar na vida desse paciente. Olhando as imagens da topografia, eu achei ela bem parecida antes do Agalazic, em 2013 e em 2019, eu achei bem parecida, sabe? Peraí. Mas as curvaturas realmente mudaram, foram de 33... Mas o que tem que mudar é a curvatura mesmo. Né? Aqui, você olha assim, o estilão dela... Porque, veja bem, essa córnea, gente, ela desabou. Ela não aplanou, ela desabou.
Tanto que dá a impressão de que a parte é mais ou menos quando você tem vamos dizer, uma bola que você faz uma pressão num ponto, o ponto adjacente parece que eleva. Então, é o que acontece com a topografia aí. Você está vendo uma elevação relativa ao aplanamento central. Então, o objetivo da cirurgia não é tornar essa córnea, que tem 16 incisões, uma córnea normal, mas é você tornar a esfericidade central dessa córnea melhor. Você vê que é importante para nós, gente, nós só usamos os 3 milímetros centrais da córnea. O resto é só para dar problema. Então, você observa que na parte central da córnea, houve um aumento da ceratometria, o que é interessante, que é importante para nós. A gente faz o cálculo biométrico baseado nessa ceratometria central, não é baseado na curva periférica nem na topografia, baseado na ceratometria central, que é aquela que vai ter realmente utilidade do ponto de vista óptico, né? Bom, gente, é um caso interessante, mas vocês veem que a gente aprende muita coisa, a gente conclui, essa questão de você melhorar a qualidade da córnea, essa questão de você tornar uma córnea mais estável e você facilitar a qualidade de visão desse paciente do futuro, isso tudo é muito importante. E mais do que isso o paciente nem percebe, mas ele percebe que ele vai ficar 10 anos ali com uma visão de longe muito melhor e sem óculos, que é o que ele queria. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Doutor Reinaldo, essa surpresa refrativa aí do pós-catarata poderia ser uma opção também de colocar aquelas lentes add-on, aquelas que você só coloca no sulco. Eu nem sei se tem. Eu não sei nem se teria esse grau exatamente, mas eu acho até que tem. Cláudio, corrigir o equipamento de mais um, eu acho que o risco de uma cirurgia dessa, o custo para o paciente, mesmo que tenha uma condição financeira boa, se você desembolsa aí alguma coisa em torno de R$10.000 para comprar uma lente dessa, fazer cirurgia, ele vai achar que o benefício que ele teve vai ser muito pequeno. Então, haveria a possibilidade de você fazer levantamento do flap. Não acho que isso não teria maiores dificuldades, não. Embora o flap pudesse abrir. Mas a gente tem como mexer no flap sem correr o risco de romper essas incisões. Tá? Você deve ter visto aquela espátula que é usada no fento segundo. Você entra de um lado e sai do outro. Quando você vai levantar um flap pós-LASIK com RK, você usa aquela espátula, porque você vai delaminando ali o estroma sem forçar, sem ter nenhum estresse e nenhum ponto de incisão da RK. Entendeu? Muito bem, Arnaldo. Reinaldo, esse caso seria muito interessante. Tira o seu som, porque senão vai dar. Porque, na realidade, a minha experiência para a correção de pacientes pós-RK é completamente diferente da sua. Esses pacientes foram submetidos a RK na década de 80 e 90, eles muitas vezes já estão na faixa de 60, 65 anos de idade, e a grande maioria deles já tem uma esclerose nuclear importante. Então, a minha estratégia para corrigir essa hipermetropia progressiva, às vezes os pacientes estão com refração de mais 6, mais 7 de equivalente esférico. Então, a minha estratégia é fazer a cirurgia de catarata, sendo que o target não é para plano, para evitar, como o Reinaldo já comentou anteriormente. Eu vou tirar meu som e vou falar do seu, não está legal, não. Então, pessoal, a minha experiência é completamente diferente do Reinaldo. Esses pacientes, o que eu faço é o seguinte, eu faço um target -2, justamente para evitar uma surpresa refrativa que pode atrapalhar o resultado da cirurgia. Então, o que eu faço? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo e anotando. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, doutor Arnaldo. Não estão me ouvindo. Não, estamos sim, estamos ouvindo, doutor Arnaldo. Não precisa diminuir o som aqui, ó. Será? Não. Doutor, estamos ouvindo o senhor, sim. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Estão me ouvindo? Antes também. Estava ouvindo antes também. também. Estão 2 dispositivos ligados aqui.
Então, estava complicado. Mas, na realidade, é o seguinte, esses pacientes, muitas vezes, ele tem equivalente CF mais 6, mais 7, já tem uma esclerose nuclear importante. O Reinaldo, ele é um cirurgião muito experiente, então ele simplifica o fato de você fazer um LASIK e levantar um flap com a córnea com 8, muitas vezes 10 incisões. O resultado ele é totalmente imprevisível. Você pode ter um flap bastante regular, como você pode ter várias fatias de pizza para que você tenha que reposicioná-las após a aplicação do laser. Então, eu, pessoalmente, prefiro não correr esse risco. A estratégia que eu uso para corrigir essa hipermetropia progressiva é a cirurgia de catarata, sempre com o target -2. Faço o olho dominante primeiro e deixo o não dominante para depois. E esses pacientes, normalmente, eles ficam extremamente satisfeitos. Hoje em dia, se a gente for fazer uma coletânea da literatura mundial com relação à correção de hipermetropia progressiva pós-RK, existe uma tendência muito grande de realizar o PRK ao invés do LASIK, justamente pelo fato de, se você usar a mitomicina na dose, não na dose profilática, na dose terapêutica, você, muitas vezes, vai ter uma zona óptica central livre de rays e você pode ter um rays na periferia das incisões que, de uma certa maneira, até estabilizam essas incisões. Então, se você for fazer uma análise retrospectiva, hoje em dia, talvez a maioria dos cirurgiões prefira fazer um PRK com mitomicina C ou fazer a cirurgia refrativa, a cirurgia faco-refrativa. Então, essa é a minha experiência e, normalmente, os pacientes ficam extremamente satisfeitos. Você passa um paciente que tem equivalente CF mais 6, mais 7 para -1 ou -2, eles normalmente ficam extremamente satisfeitos. Doutor Arnaldo, por que você opera o olho dominante primeiro? Porque, na realidade, na realidade, o objetivo do olho dominante é deixar ele com plano, com -1 ou -1,5. Eu prefiro fazer o dominante primeiro. E se você fizer o não dominante, muitas vezes o paciente não valoriza muito o resultado da cirurgia. Então, toda vez que eu vou operar um paciente e faço uma monovisão ou uma mini monovisão, eu prefiro primeiro operar o dominante. Até porque o resultado em termos de qualidade de visão e reabilitação visual será melhor. Mas então, acaba que -2 também, né? No dominante. -2 também, né? Não. Na realidade, o target do olho dominante é -2. Se ele ficar com -1, -1,5, ele também vai ficar extremamente satisfeito. Aí o target do olho não dominante vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer um target para ficar com -1,5, no máximo -2. Esses pacientes, como eles muitas vezes têm hipermetropia progressiva e uma qualidade de visão péssima, tanto para longe quanto para perto, se você deixar eles ligeiramente miopizados, eles vão ficar extremamente satisfeitos. Às vezes eles conseguem, para visão intermediária, usar o computador, usar um smartphone sem precisar de óculos, e, eventualmente, eles vão precisar de óculos para dirigir à noite, para assistir televisão. Doutor, e naquele caso, senhor Arnaldo, você colocaria tórica ou não colocaria tórica? Não, eu não colocaria tórica. Eu colocaria uma lente asférica convencional, certo? E o residual de astigmatismo, depois a gente vai ver qual é a melhor opção de tratamento. Acho que não faz sentido você colocar uma lente tórica em um paciente que já tem uma córnea cheia de incisões e, muitas vezes, com a refração em progressão. Ok? Beleza. Então, é isso, pessoal. Bom, então é o seguinte, vamos ao segundo caso aqui. Como eu falei com vocês, vocês observem como é que as condutas variam, né? Minha conduta é totalmente diferente do Arnaldo. Eu continuo fazendo LASIK pós-RK. Vamos ver essa aqui. Não, essa aqui já foi. O fato de ajudar a melhorar a qualidade da córnea antes da cirurgia, o paciente que já tem uma visão boa, eu não estou falando de paciente que já tem catarata, estou falando de paciente que tem uma boa visão. Esse paciente ficou aí 10 anos sem usar óculos. Vamos lá. O segundo caso aqui. Vou pegar um outro caso. Vamos ver o que é que eu fiz nesse outro caso aqui.
também é um paciente submetido a RK. Gente, quando o cirurgião da RK, eu coloco aqui, tá? Quando não ponho que fui eu, é porque não fui. Não tem nada dizendo quem que operou, é porque não fui eu. Então, vamos lá, esse caso aqui. Aí está o nome do prontuário. Está lá. Quando sou eu vou lá. ROS. Eu fiz a cirurgia de paciente há 20 anos. Em 1986, eu fiz a cirurgia desse paciente. Em 97, 10 anos após a RK, essa paciente estava usando óculos só para perto. Aqui está mostrando o prontuário físico da época. Está aqui mostrando a refração que ela ficou no pós-operatório, plano mais 1 com menos 1. Bom, então, quem que vai apresentar esse caso para nós aí? Pela Silvia. Silvia? Boa noite. Boa noite. Paciente feminina, 52 anos, cliente desde 86. Foi submetida à cirurgia com bisturi há 20 anos, apresentando piora progressiva da acuidade visual. Em 2006, com 61 anos, veio avaliação para nova cirurgia refrativa. A refração dela era mais 1,75, menos meio a 130, mais 3 com menos 1,75 a 30,07. Que ano que foi isso? Isso foi em 2006? 2006. Tá. A córnea também plana, né? Mas não tanto assim, mas assim, não tanto igual aquele outro caso, mas plana também. Quando a córnea é muito plana, gente, você pode já depreender que o paciente é auto-míope. Uhum. Considerando também que ela tem uma avaliação de retina, Tudo ok. né? Se tem uma piora progressiva da visão, tem que ver que essa questão também de catarata, ela tem 61 anos. Olha a visão lá. 0807 parcial. 08, beleza. É um 20/25 aí, praticamente. Agora, 07. E aí? Ela quer fazer uma nova cirurgia refrativa? Paciente com 61 anos, ela tem uma boa visão com óculos, mas ela não quer usar óculos, a visão dela está piorando. Evidentemente que está tendo um aplanamento progressivo dessa cirurgia com bisturi que foi feito há 20 anos. Ela chegou querendo uma outra solução. Gente, minha visão ficou boa uns tempos aí, 20 anos, mas agora eu estou precisando de óculos de novo. O que eu posso fazer para poder melhorar? Igual no outro caso, né? Poderia também fazer um LASIK, um H-LASIK mesmo. Ela tem essa córnea mais plana, né? Mas, assim, por conta dessa idade também, você ia regularizar a córnea, mas, né, talvez, eu não sei, né? Tem que avaliar o cristalino dela, porque não está escrito aqui, provavelmente você não tinha, né? Não tinha catarata. Então, acho que seria a mesma coisa do outro caso. Mas, assim, eu confesso que é um raciocínio. Mas eu mesma, assim, eu não teria... Nesse caso, Silvia, eu não teria experiência para lidar com um caso desse, entendeu? Sim, mas nós estamos discutindo porque esses casos vão aparecer para vocês também. Então, veja bem, essa aqui já é uma paciente que não tinha uma córnea tão plana, você lembrou bem, uma ceratometria até razoável, 37, né? E era uma paciente de 61 anos. Embora tivesse uma boa acuidade visual, eu coloquei para ela todas as possibilidades. Essa aqui, eu já seria mais tendencioso para poder fazer a faco do que para fazer a refrativa. Discuti com ela as possibilidades e tudo, e acabou que a paciente chega a uma conclusão que vamos fazer o LASIK.
Bom, aí eu te pergunto, considerando que o olho direito é dominante, qual que você faria o planejamento? Você procuraria a emetropia? Você procuraria fazer uma báscula para essa paciente? Então, o olho direito, ela já tem, eu acho que, eu acho que, assim, poderia propor para ela deixar o direito plano, hipercorrigir o esquerdo, né, para mais ou menos, mas, assim, ia ser muita correção para esse caso, para deixar essa báscula para ela, uma báscula de até -2, até -1,5, talvez. Mas eu Não, faria você vai uma fazer lente corrigir de 4,5? contato para ela, faria uma lente de contato com ela para ela escolher, para a gente poder ver né, a programação de como seria essa báscula, se ela toleraria bem uma correção dessa como báscula, entendeu? Eu Paciente que deixaria para já ela. fez. Veja bem, paciente que já fez cirurgia refrativa, normalmente é um paciente que já tem alguma resistência aos lentes de contato. Se tinha Não, pessoal, eu tô resistência. falando assim, Não, pela para testar, tolerância. para tentar básico, para ver se conseguia Para adaptar uma básica. fazer um teste de Entendi, lente, não para usar entendi, lente, entendi. para ela testar a tolerância à báscula, Ok, entendeu? Porque vai que entendi. depois ela não tolera, né? Uhum, entendi. Agora, uma coisa que é importante também é a gente lembrar o seguinte: se você vai fazer um planejamento cirúrgico, você tem que ver se essa refração, por exemplo, o cilindro, ele é um cilindro corneano, se ele bate com a topografia. Porque se não bater com a topografia, às vezes a córnea é tão irregular que o cilindro refracional não bate com a topografia. Isso é uma limitação do tratamento refrativo. Bom, Não, mas aqui, considerando que ela aceitasse uma báscula, um paciente com 61 anos, se você questionar se o paciente dirige, se não dirige, qual que é a exigência, é um paciente que já tem um comprometimento visual muito significativo, uma paciente dessa, que não acomoda mais nada, com mais 1,75 e mais 3, a paciente dessa aí tem uma visão de 20/80, 20/100, não tem melhor do que isso, e uma visão de má qualidade também, né? Doutor Renan, Pois não. em algum ponto eu pensei ter visto que ela usava óculos para perto. Ela usava? Ela aceitava o óculos para perto? Ah, não tem. sim, com certeza que ela estava usando multifocal, né? Pois é, Não, porque Ela já estava. passou pela minha cabeça fazer a programação para emetropia para os dois olhos, já que ela aceitava o óculos de perto. Na verdade, ela já usava multifocal, porque com essa refração, ela não tem uma visão satisfatória para longe. Então, ela realmente precisa de multifocal, usa óculos constantemente. Por isso que ela veio querendo uma nova cirurgia. Se ela usasse um óculos só para perto, dificilmente ela ia se propor, com 61 anos, a fazer uma cirurgia para tirar um óculos de perto. Ela era totalmente dependente de óculos. Então, por isso ela veio querendo uma nova cirurgia. E discutindo com ela os prós e contras, chegamos à conclusão que a melhor alternativa seria fazer o LASIK. E sempre, gente, que eu tenho um paciente já presbita, é um paciente que já foi feito RK, eu sempre procuro fazer uma báscula. Esses pacientes valorizam muito a falta de, a não necessidade de usar o óculos. Isso para os pacientes isso é muito bom. Aumenta muito a autoestima deles. Então, foi feito o olho esquerdo, que não dominante, primeiro, para me ver o resultado. Observe que eu esperei um tempo para fazer o olho direito, porque o resultado realmente é muito menos previsível. Então, fazer simultaneamente é um risco muito grande. Então, eu fiz uma hipercorreção no olho esquerdo, que é o não dominante, observe de positivo, para não tirar no centro, a gente quer encurvar essa córnea, e depois eu fiz aquela refração que ela tinha no olho direito, que o cilindro também era um cilindro corneano. Então, foi feito também um H-LASIK, como eu sempre faço em pacientes que têm hipermetropia e que não têm indicação de catarata no momento. Bom, aí, olha que situação. Continue aí, Silvia. Olha a topografia antes e depois. Tá. Então, aí em junho de 2016, fez o primeiro mês de pós-operatório, o terceiro, muito insatisfeita.
relata piora da visão de longe. Não quero os óculos para dirigir. Ela estava com menos 0,75, com menos 0,75 a 135,08, menos 1,5 com 0,75 a 80,07. E aqui na topografia pós-LASIK dela aqui, ela está, né, a ceratometria dela na topo 41 por 43, um astigmatismo mais ou menos de 1,26, e 41 por 42 é um astigmatismo de 0,8. Você vê que um resultado topográfico muito bom, refracional foi feita a básica no olho esquerdo, mas realmente houve uma hipercorreção no olho direito, uma hipercorreção discreta, mas a paciente ficou insatisfeita e não queria usar óculos de jeito nenhum, porque é aquela coisa. Fazer o que com essa paciente agora? Eu observo que ainda fiz um olho primeiro, ficou ótimo o primeiro olho, ou menos 1,5. Quando eu fiz o segundo olho, baseando na resposta que a córnea dela teve ao primeiro olho, ela hipercorrigiu. Quer dizer, nem fazer em tempos diferentes a gente consegue uma previsibilidade maior. Mas segue o jogo. Você fez a correção no olho esquerdo de mais 2,25 e ficou menos 1,5? Como é que é? Você fez uma correção no olho esquerdo, né? De mais 2,25, igual está no slide. E ficou mais menos... 2,25 mais 1,75, que é para usar o cilindro positivo, para ficar entendi. com mais achei que era mais com menos. Achei que era correção do astigmatismo. Agora entendi. Bom. Professor, a minha conduta aqui é não reoperar em óculos, porque a gente sabe que essas córneas operadas, né, com RK, elas têm uma resposta diferente, né? A gente espera, a gente já conversou isso aqui várias vezes. Então, a gente tem que esperar nesse momento aí a estabilizar, ainda está recente, né? Porque essas córneas podem mudar aí por vários meses depois da cirurgia. Perfeito. Isso é muito importante. Não ceder à pressão. Não opere por pressão do paciente. Converse com o paciente, ganhe tempo, dê tempo. Por quê? Ou o paciente vai se adaptar, ou muitas vezes você pode ter até alguma perda de efeito e reduzir essa miopia, como acontece com uma certa frequência. Então, o que foi feito? Exatamente isso. Você explica que a reoperação tem um efeito mais lento, um resultado mais lento, usar um óculos para... Eu nunca falo para o paciente que tem que ficar usando um óculos. Eu falo assim, deixa o óculos do carro, use quando for necessário. Eu sempre valorizo a visão de perto, valorizo o que a pessoa ganhou e não o que ela deixou de ganhar. Então, dessa forma, você consegue fazer com que o paciente tenha um pouco mais de paciência e o paciente acaba se acostumando a perceber que fica a maior parte do tempo sem óculos. Era uma paciente que usava multifocal o tempo todo. Às vezes é até surpreendente o paciente não ficar satisfeito com um resultado desse, mas é da cabeça da pessoa. Às vezes você avaliou o perfil da pessoa e a pessoa tinha lá nos seus, né, lá bem escondido, lá seus demônios lá, que às vezes aparecem depois da cirurgia. Então, observe que essa paciente, então, lembre-se que ela voltou em 2006, 10 anos depois da RK, fez um H-LASIK e agora ela voltou em 2016 queixando baixa de visão. Estão acompanhando aí? Sim. E aí, Silvio? Fazer o que agora? Meu áudio estava fechado. Então, em junho, 10 anos depois, né, voltou com queixo baixo visual no olho esquerdo. Nossa, aí, né, estava 0,5, 0,2, baixou bem nos dois. Tem esse Você observa que houve regressão de efeito. Você viu que não tem mais miopia. Não. Né, a topo dela está praticamente inalterada, pelo que eu estou vendo aqui. Né, eu acho que isso daí está mais relacionado a uma catarata, porque nesse momento ela está com 71 anos, né? Perfeito. Então, 67, estava com 71 anos. Então, a topografia estava inalterada, você matou a charada, inalterada 10 anos após o LASIK, mostrando que o LASIK realmente tem um efeito de estabilidade na córnea. Então, por isso é que eu continuo indicando. E aí,
Fazer o que com essa paciente agora? Aí Então, é isso agora que você falou. catarata. Catarata, operar essa catarata. Na verdade, aí no caso, faz todos os exames. Você indicaria que tipo de lente para essa paciente? Aí deixa eu ver a topo lá de novo. Porque se a gente explicar, a gente pode, eu quero ver esse astigmatismo, ele é Aham, corneano. perfeito. Então, aqui tá dando mais ou menos 1,5, 1 grau de astigmatismo no direito. 1 também. Dá para fazer uma tórica, né? Uma tórica nela aí com 1 grau. Quando que a gente indica uma tórica e quando que a gente não indica uma tórica? Quando É a você fizer a partir refração, você vê se aqueles cilindros, o paciente aceita aquele cilindro no óculos e tem um ganho significativo de visão, esse paciente vai se beneficiar da lente tórica. Se não tem grande benefício, ou se esse astigmatismo não é na córnea, então não tem indicação de você fazer uma lente tórica. Então, está aí a catarata subcapsular posterior, que é a mais limitante, a que mais impacta na qualidade de visão, né? E essa paciente, então, foi feito, então, aí o planejamento, um OCT muito bonito, né? Uma córnea uma retina muito normal. Então, foi feita uma lente tórica, porque realmente a paciente percebia que tinha uma grande melhora da visão. Beleza. Aí, agora, então, é o seguinte, ó. Observe, gente, essa paciente tinha 71 anos. Foi colocada a lente tórica. Olha aqui, pós-RK, 2 anos após aquilo que eu falei com vocês. Olha como é que ela estava. 38, 37. Em 2006, depois do Galazzi, ela foi para 42. 10 anos depois, 42, 43. Ou seja, é por isso que eu faço o LASIK, porque estabiliza a córnea e melhora as felicidades da córnea. Aí, sabe o que essa paciente depois quis, depois da cirurgia? Ela ficou com... E a refração dela, plano e -1. Aqui você estou na mosca. Uma báscula ideal é, então, de -1. Observe que ela tinha 2 de cilindro na refração e 1 na córnea. Corrigiu 1 que ela tinha na córnea e o outro não corrigiu, ficou lá, mas era o olho não dominante, não teve problema. Ela ficou com a visão de perto muito boa, de longe muito boa, e ela depois pediu um encaminhamento para cirurgia plástica, estava com 71 anos. Ela usa hoje óculos eventualmente para leitura e está tudo bem. Agora, quando a gente fala que levantar, fazer um flap pós-RK pode abrir as incisões, vamos colocar de outra forma. Quando você faz um flap pós-RK, você praticamente em 100% dos casos vai ter abertura das incisões. Ponto. Isso não é um problema. Você vai ter que rejuntar essas incisões abertas, recolocá-la, reposicioná-la com a lente de contato ali, deixar aquilo ali, orientar muito o paciente para não tocar no olho, elas vão abrir. A grande maioria dos casos, essas incisões elas se abrem. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso aí, Silvio? A relação médico-paciente é fundamental em cirurgia refrativa. 10 anos após ser submetida a RK, volta queixando a previsão que é fazer uma nova refrativa. A decisão faco ou refrativa deve ser compartilhada com a paciente, discutir os prós e contras. A prescrição do excimer laser após o RK é muito menor. O paciente deve ser orientado a respeito. É comum uma hipercorreção imediata com uma regressão ao longo dos meses subsequentes. A insatisfação do paciente deve ser compreendida mesmo que você tenha lhe avisado. A tranquilidade que o médico passa é necessária para que o paciente tenha calma e não procure outra opinião. Lembra, Silvia? Sempre, se você estiver dentro do avião e se o piloto falar com você nervoso, ele pode falar a mesma coisa. Ô, gente, estamos com uma pane no motor. A forma como ele falar com você vai te dar tranquilidade ou não. A mesma coisa é a nossa opinião aqui. Quando a gente fala com o paciente, mesmo que a notícia não seja agradável, que você fale de uma forma tranquila. Com certeza. Uma topografia estável indica uma estabilidade refracional.
A baixa visual acentuada era pela catarata. Não sinta o constrangimento de receitar óculos após uma segunda cirurgia refrativa. O paciente deve entender a complexidade do caso e a menor previsibilidade do resultado. Tudo depende de como você indica. Um óculos para dirigir aumenta a sua segurança. Eu coloco dessa forma. Às vezes tem uma ganha assim, 1, 2 linhas de visão, que não muda nada a vida da pessoa. Mas, eu gostaria que você usasse um óculos para a sua segurança. Ponto. Isso. O diagnóstico de catarata foi feito por outro colega. No entanto, 10 anos após o tratamento com LASIK, a paciente voltou para se submeter ao terceiro procedimento. 30 anos de follow-up. O conceito de velhice envelheceu. O paciente optou por LASIK aos 61 anos. Depois fez uma plástica aos 71. É. Então, é assim, gente, a gente não pode ficar tratando as pessoas com estereótipos, que não vale a pena. Isso é muito comum. Às vezes a família fala assim, mas vale a pena, ele está tão velhinho. Eu assim, como é que é? Vale a pena enxergar? Uma das poucas funções que a pessoa pode ter boa, já numa idade avançada, é a visão. Você está me perguntando se vale a pena? Tem que perguntar para ele, se para ele é importante enxergar, não para você. Isso aí é um estereótipo que muitas vezes a pessoa fala que não tem a menor noção de solidariedade até, né? Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Eu quero, Rinaldo. Depois a Galasic ele fez, melhorou um pouco a estabilidade da córnea, ficou mais legal a esfericidade. Podia pensar em alguma multifocalidade na lente intraocular dele? Uma Vivid, uma Rense, uma coisa assim? De jeito nenhum. Eu sou contra. Eu acho que essas córneas, gente, principalmente quando você aumenta a prolacidade dela, essas córneas, após a Galasic, elas viram, assim, muito frequentemente, elas se tornam meio multifocais. Então, se você põe uma lente multifocal ali, o resultado é imprevisível. Você pode colocar uma lente tórica se a refração tórica dela do paciente houver um ganho de linha significativo. Mas uma lente multifocal, eu acho que não justifica após uma cirurgia refrativa. Nesse caso aí, esse Galasic não foi mais para aumentar a esfericidade dela, foi para corrigir uma esfericidade errada criada pelo RK, né? Então não voltou. Sim, mas ela faz as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela melhora a refração, ela melhora também o perfil de esfericidade dessa córnea. Essas córneas, geralmente, têm esfericidade até positiva. São córneas muito planas, 33, 32. Então, o objetivo é que você possa tornar essas córneas oticamente de melhor qualidade. Tá certo? Quando você vai aplanando indefinidamente uma lente, você diminui a qualidade dela. Da mesma forma que quando você encurva quando você aumenta muito a curvatura de uma lente. O mesmo efeito, você vai criar aberrações nas duas situações. Esse é um dos motivos que você não faz miopias extremas nem hipermetropias extremas. É um dos. Sim. Eu não sei se o próximo caso vai ser sobre isso, mas se fosse uma cirurgia de refrativa normal de miopia 20 anos atrás, com excimer laser, você colocaria alguma multifocalidade na lente ou você nunca coloca pós-refrativa? Veja bem, a gente tem que conversar muito com o paciente e eu prefiro muito mais, se o paciente não quiser usar óculos para perto, eu prefiro muito mais, após um LASIK, fazer uma báscula do que colocar uma lente multifocal. Ótimo, valeu. Estou com um caso brabo desse. Pois é, então, você pensa o seguinte, se o paciente tiver dificuldade com a báscula, você pode reverter a báscula na córnea. Se ele tiver uma dificuldade com a lente multifocal, significa você trocar uma lente multifocal com todo o sistema, uma cirurgia intraocular, a frustração de ter comprado uma lente cara e depois, às vezes, até se arrepender de ter tirado a lente. Ou seja, tudo que você faz quando você troca uma lente multifocal é contra você. O paciente acha que você indicou mal a lente, o paciente acha que você não devia ter tirado a lente. Então, quer dizer, de toda forma, o paciente vai ficar insatisfeito. Então, faz a báscula, dá ele um tempo, se for o caso, passa para ele um óculos para dirigir, se ele tiver alguma dificuldade para tratar. Essa dificuldade, geralmente, ela é temporária. Show de bola, valeu. Reinaldo, eu concordo em 100% com você. E a monovisão, a báscula, quando ela é bem indicada e bem feita, ela realmente muda a vida do paciente.
Eu acredito tanto em monovisão em básico que foi a opção que eu escolhi para a minha refração. E estou extremamente satisfeito. Então, e a outra grande vantagem da monovisão é que, se eventualmente o paciente não gostar, ela é um procedimento de fácil reversibilidade. E nada mais fácil do que a gente levar um paciente que está com residual lá, um não dominante menos 1,5, menos 2, e a gente reverter essa báscula. Então, é um procedimento de reversibilidade muito tranquilo, e eu diria que menos de 5% dos pacientes que eu faço monovisão, eventualmente eu tenho que intervir. Então, é um procedimento que o resultado é excelente. Muito bem, então eu vou apresentar um caso aqui para vocês agora, que é isso que foi pedido aí, acho que pelo Giovanni, é um caso de FACO pós-LASIK. Tá? Eu acho que esse caso é um caso de FACO pós-LASIK. Quem vai apresentar esse caso para nós, não? Giovanni, então vamos lá. Combinado, então. Pode passar aí. Beleza. Paciente de 48 anos foi submetido a LASIK em ambos os olhos no ano 2000. Em outubro de 2015, já estava com 63 anos, veio para controle, estava usando lente de contato com báscula no olho direito de mais 1,25, veio para avaliação de catarata, né? Olho direito, plano, menos 0,75, eixo 140, cuidado visual de 0,8. Olho esquerdo, plano, menos meio, eixo a 10 e cuidado visual de 0,9. Aí a gente vê uma topografia de córnea dele, né? Um K1 de 45,5, K2 de 47,01. Tem a refração antiga dele, doutor? Não, né? Como é que é? Tem a refração antiga dele, quando ele foi submetido ao LASIK? Não, né? Tem não. Não, né? Não tem não, mas esse caso, assim, se entrar no prontuário, a gente acha. Tá, tranquilo. No outro olho aí tem Lembrando aqui apenas observação seguinte, gente. Tem um planamento central aí, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas você já com 48 anos, será que vale a pena fazer cirurgia? Uma vez eu estive num serviço em São Paulo, sem brincadeira. Quando eu cheguei lá, era um serviço de grande volume, quando eu cheguei lá, um cirurgião muito experiente, referência em cirurgia refrativa, quando eu cheguei lá no serviço, lá, sem brincadeira, a sala de espera parecia sala de espera de bloco cirúrgico de catarata. Eu não via ninguém com menos de 60 anos, tudo cabeça branca. Eu falei assim, gente, mas que diabo será que... Por quê? Eram pacientes hipermétropes que estavam querendo ficar livre da vista cansada. Porque a cirurgia da hipermetropia era vendida como uma cirurgia da vista cansada. Então, o paciente corrige a visão de longe, faz uma báscula, ele sai de lá feliz da vida. Tem alguma coisa errada? Nada errada. Embora hoje, com o avanço da FACO, com o avanço das lentes multifocais, esses pacientes vão ter melhor qualidade de vida e vão fazer um procedimento só se já partirem direto para a FACO. Mas vamos em frente. Então, deu para ver que você tem um aplanamento central aí na topografia, né? Assim, o paciente veio para avaliação de catarata, aí não está descrito nada, não tem a biomicroscopia dele, mas ele tinha uma acuidade... Ele fez uma cirurgia em 2000 de LASIK. Certo. Ele era míope. Em 2015, aos 63 anos, ele voltou usando uma lente de contato no olho, porque ele não queria usar óculos para perto. Ele estava emétrope. Mas ele aí quis fazer uma cirurgia de catarata. Ele veio, o paciente... Alguém falou que ele tinha catarata, ou ele foi em outro médico que falou que tinha catarata, e ele veio para fazer a cirurgia de catarata. Observa a resistência do paciente ao uso de óculos. 63 anos, estava emétrope após uma cirurgia que tinha feito em 2000, ou seja, esse paciente ficou 15 anos, pela ceratometria, não devia ser uma miopia muito alta. É miopia baixa, provavelmente. Possivelmente uma miopia baixa, mas tem 15 anos isso, o paciente operou com 33 anos. Então, e aí, faria o que com esse paciente? Então, esse paciente eu conversaria com ele se realmente ele está insatisfeito ou não, né? Assim, que ele ainda tem uma acuidade visual boa, se realmente qualquer expectativa deles realmente está incomodando muito ou não. Como ele tem uma boa adaptação à báscula, poderia, se ele quisesse manter a lente de contato, ou se não, a gente pensar na questão de fazer uma báscula também dele, né? Fazer uma catarata? Assim, poderia conversar com ele, por exemplo, eu acho que ele ainda tem uma acuidade visual boa, né? Assim, uma acuidade visual de 0,8 e 0,9, né?
Aí não está descrito o tamanho da catarata, mas provavelmente não é uma catarata grande também, não. O que você faria com esse paciente? Eu conversaria com ele num primeiro momento, para manter a lente de contato e a gente acompanhar ele. Mas se ele está insatisfeito com isso, a gente poderia pensar na faca. Ok. Falei com ele isso, ó, amigo. Todos nós, depois de 60, 65 anos, vamos ter um pouquinho de catarata, vamos ter ruga, vamos ter cabelo branco. Isso está no pacote, faz parte. Agora, eu não vejo necessidade de você operar agora. Cuidado boa, né? Você está bem adaptado com lente de contato, continua usando sua lente de contato. Foi exatamente isso que eu fiz. Em 2016, um ano depois, ele parou de usar lente de contato, continuei. Parou de usar a lente de contato, já estava com a acuidade visual aí já estava miopizando no olho direito, com menos meio, né? Acuidade visual Da de 0,7. catarata, né? Isso, para da catarata, que é normal acontecer isso. No olho esquerdo estava com acuidade visual de 0,7 também. Estava com óculos para leitura, né? Veio, então, depois veio em dezembro de 2016 com piora da visão, veio para avaliação de uma FACO-AO, né? Foi feito o exame da retina aí, o exame foi difícil, porque já tinha bastante opacidade de meios aí. Tinha uma Não acho que o médico liberou. assim, mas nada que contraindicasse a cirurgia, né? Perfeito. Então, como ele já estava reclamando da visão, já tinha uma catarata, a visão... Gente, 0,7 pode ser uma excelente visão para uma pessoa que não sai de casa, que faz crochê na frente da televisão, que põe um óculos para leitura e está satisfeito. E pode ser uma visão muito ruim para uma pessoa que dirige, uma pessoa que pega a estrada, uma pessoa que dirige à noite. Essas coisas variam muito do perfil. Você tem que conversar com o paciente para saber se ele vai se beneficiar da cirurgia. Então, em janeiro de 2017, esse paciente então veio para marcar a cirurgia de catarata. Aí você está vendo os exames que foram feitos, ótica, foi feito também um pentacam, porque nós vimos ontem na aula do Gustavo, para ver o EKR. O pentacam, né? Alterado, porque ele já fez a cirurgia refrativa também, anteriormente. Perfeito, né? mas a cirurgia refrativa pode alterar muito. Aqui tem um EKR relativamente, para a cirurgia refrativa, relativamente bom. Mas ele ajuda no cálculo da lente, né? Então, aí está mais um mapa do pentacam, o EKR do olho esquerdo, ali mostrando que a ceratometria a ser considerada é 43,5, 44,5. Bom, e aí, então, foi feito esse cálculo. Colocou tórica, não multifocal, né? Nos dois olhos, porque esse paciente tinha um astigmatismo e ele se beneficiava na correção da visão com esse cilindro. Então, está aí onde foi feito o planejamento da incisão e também o cálculo da lente. Muito bem. Normalmente uma incisão no eixo mais curvo, né, também. Não é? Aí, observe que aqui estão as lentes que foram planejadas, as duas tóricas. Olha que interessante, continua aqui. Em 2018, então, esse paciente veio com controle após a cirurgia de catarata em ambos os olhos. Usa mais 5 para fazer a unha, né? Porque a pessoa faz a unha próximo do nariz também, né? Isso, então, você vai aumentando a adição até que a pessoa fique satisfeita. Uma adição bem alta, né? Olha a refração residual. Olho direito menos meio, né? Podia até contribuindo por questão da visão um pouco de perto, né? Olho esquerdo plano, menos 0,75, eixo A10, acuidade visual. Excepcional, né, o resultado? Sim, um resultado bom, né? Edição de mais 3. Olha para você ver. No entanto, o paciente pediu um multifocal porque não queria ficar tirando e colocando óculos. Ou seja, de cada paciente, você vai ter que conduzir de acordo com a sua expectativa. O resultado é excelente. O paciente que já operou, mas a cabeça da gente muda ao longo da vida. Se o paciente operou a primeira vez, 48 anos, ele agora tem o que, nem fiz as contas aqui, mas em 2000 estava com 48, agora está em 2018, tem quase 70 anos. Então, as expectativas e objetivos de uma pessoa com 40 é mais diferente de uma pessoa de 70. Muda ao então, longo o que nós podemos aprender com esse caso? É um caso aqui que foi feito
uma catarata pós-LASIK, não tem nada de RK. Então, o paciente já foi submetido à refrativa, RK-, tem uma alta expectativa visual, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Quando um paciente, por exemplo, é daquela geração da RK, esses pacientes ficavam muito satisfeitos com qualquer ganho. Por quê? A previsibilidade, o resultado, o desvio padrão da refrativa que a gente falava, era de você ficar com mais ou menos mais um ou menos um, estava dentro da margem de erro da técnica. Esses pacientes tinham expectativa muito baixa, diferentemente dos pacientes pós-laser. Essa geração que você contratar é muito mais exigente do que aquela que nós tratamos lá para RK. Deixe claro a menor precisão do cálculo da LIU após refrativa. Avalie também os hábitos para atender a expectativa do paciente, o que seria melhor para ele, né? Questão de avaliar a profissão, o que ele utiliza mais no dia a dia. Questão de metropia, báscula, miopia residual também. Não indicar a LIU multifocal, risco de insatisfação não justifica, no caso. Considere a LIU tórica se a visão antes de catarata era boa com correção cilíndrica. No caso, era. Não valorize pequenas ametropias residuais. Não tenha constrangimento de prescrever um óculos para dirigir. A segurança sempre em primeiro lugar, né? Mantenha no porta-luvas. Essa questão do resíduo, eu me lembro muito do Paulo. Paulo Ferrara me ensinou muita coisa. Eu me lembro do Paulo fazer uma RK, ele punha lá um E 2800. Visão binocular. O paciente lia, ele passava para 2400, 2200, 2100. Quando o paciente começava a gaguejar, começava a tropeçar nas letras, ele dava um abraço no paciente e falava assim, está ótimo. O paciente estava feliz, você falou assim, para que eu vou estressar o paciente? O paciente está satisfeito. O paciente tinha 6, 7 graus de miopia, está com 1, 2. Está feliz da vida. Deixa ele ficar feliz um tempo. Quando ele começar a achar que a visão não está boa, você passa o óculos. Não passa de imediato, não dá aquela frustração de que não valeu a pena fazer a cirurgia. Isso na época da RK, hoje é diferente. Né? Vamos lá. Se tiver uma surpresa biométrica, oriente o paciente e avalie como ele vai lidar com a situação. Deixe claro os riscos de uma reaplicação. Não indique laser precocemente. Aguarde a estabilidade refracional e dê tempo ao paciente para se adaptar. Se o paciente não aceitar a correção óptica, grande resíduo ou anisometropia, avaliar com paquimetria, topografia e estereometrias desfavoráveis. A gente vai contraindicar o laser, explicar os riscos para o paciente também. Você pode considerar a troca da lente intraocular ou um anil suplementar também. Você entendeu, né? Se o paciente não aceita, está insatisfeito. Então, tem uma anisometria. Tem jeito de fazer a refração? A refrativa? Não tem. Porque a córnea é fina, a topografia irregular, etc, etc. Então, considere a possibilidade de trocar a lente ou colocar uma lente suplementar. A segunda situação. Paquimetria, topografia e estereometrias favoráveis. Você vai fazer a correção na córnea, né? Você pode considerar o PRK ou levantar o flap após LASIK. E se a refrativa prévia for o RK, minha opção é o LASIK. Pelo que nós já conversamos aqui. Agora, se o paciente fez um LASIK anterior e você tem que fazer a cirurgia na córnea, porque não dá para, não é muito mais seguro fazer na córnea do que colocar uma lente ou outra lente, considere o PRK mais do que considere levantar o flap. Por quê? Você já fez uma cirurgia. Quando você faz um PRK, tirando parte do estroma que não tem efeito biomecânico. É mais seguro do que você levantar o flap. Agora, se é um paciente que não pode tomar que toma muito sol, etc, etc, tem uma córnea muito espessa, um resíduo, e você vai tirar muito pouco naquela córnea, você tem a possibilidade de levantar o flap. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar. Concordo 100%. Então, vamos para o último caso aqui. O último caso é a cereja do bolo. Como é que está aqui? Nossa Senhora. Bom, o último caso, gente, talvez seja um dos casos assim, que mais desafiadores que eu já tive na minha vida.
em termos de cirurgia refrativa. Esse caso realmente me marcou muito. Então, vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Letícia, está aí? Vamos lá. Gente, então, nós vamos voltar no tempo aqui, de volta ao passado aqui, longínquo. Nós estamos indo aqui agora para 1994. Então, vamos lá. Essa paciente já veio operada. Quando eu que operei o RK, eu ponho meu nome na frente, tá bom? Então, isso aí, essa paciente veio operada por um exímio cirurgião refrativo. Na época, ele era uma grande estrela, fazia um grande sucesso e era muito respeitado. Então, vamos lá. Paciente de 34 anos, submetida a RK há 8 anos. Em julho de 94, veio para avaliar nova refrativa. Deixou claro que não quer usar óculos. Portadora de lúpus e uso de meticortem. A visão dela é 0,201 com correção. Solicitado refração anterior, menos 4 AO. Ela fez K anterior a RK. Ceratometria atual, 36,87, 37, 34,5, 36. Nossa, o capsular posterior a O. Aqui, sabe, esse caso me marcou muito. Primeiro pelo seguinte, porque o cirurgião que a operou não passou os dados que eu pedi. Achei isso muito estranho. E ele, ao invés de mandar os dados que eu pedi, ele mandou flores para a paciente para que ela fosse operar com ele, que ele estava lá aguardando para resolver o problema dela, que ele queria fazer questão de operar. E não sei, parece que a relação deles lá não estava muito boa, e ela optou por não operar com ele, vir operar comigo. Porém, eu não tinha as informações prévias. E as informações prévias, nós estamos falando aqui de biometria ultrassônica. Nós tínhamos SRK e SRKT, e depois estava vindo a Holiday. Isso era o que existia de forma. Mas vamos lá, continua aí. Olha a refração da paciente. Praticamente plana, mas tinha uma catarata supraocular pelo dimenscotem, porque ela tinha lúpus eritematoso sistêmico. Tá. Então, eu faria FACO. Mas eu ia discutir com meus colegas para avaliar o cálculo da LIA. Bom, isso é uma ótima ideia. Então, foi o que eu fiz. Isso foi em 1994. 1994 foi o congresso da Academia de Atlanta, foi em 1990. New Orleans, 1994. Então, estava lá em New Orleans e levei esse caso para discutir com os experts lá. Olha o que eu tinha de informação do prontuário dessa paciente aqui, ó. Olha aqui. Aqui tem o comprimento axial, que a gente no biômetro óptico. Aqui foi qual a lente que foi indicada pela biometria óptica. Aqui, pela fórmula SRK. Tinha, olha para você ver, está botando aqui uma lente de 14,5. Uhum. E o cálculo da biometria, 22,5. Olha o disparate. Então, e essa paciente deixou muito claro para mim, mas muito claro, que não queria usar óculos. Eu falei com ela que não tinha jeito de eu garantir, porque o resultado da biometria não me dava essa segurança. Então, eu falei com ela, eu estou indo para um congresso e tudo, e vou discutir seu caso lá de forma muito transparente. Falei com ela, vou para um congresso e vou discutir. E realmente assim eu fiz. Eu cheguei lá em New Orleans e levei o caso para discutir. Está aí. Eu tive sugestões de 18 a 22,5, ou seja, ajudou muito pouco a discussão com o expert. Gente, eu estou falando dos top que mexiam com catarata na época. 18 a 22,5. Uhum. Fazer o quê? Tem que conversar muito bem com ela. Porque Não, sim, foi muito conversado, com certeza, tem que conversar muito. Conversar bastante antes para não ter que conversar depois, né? Porque a solução é a cirurgia de catarata, só que a precisão não tem jeito.
Então, assim, eu ia deixar clara a imprecisão do Sim, foi cálculo deixado. e operar. A Tá. gente podia ela deixar a quiser. Vamos lente, operar, então. colocar Pois uma não, lente Cláudio. um pouco mais positiva e que se ficar muito positivo, fazer uma Galasic. Eu ia deixar um pouquinho mais, pegar todas as serotometrias delas, pegar a topografia, pegar a serotometria mais plana, para deixar um pouco, né, mais itométrico, igual ele falou, e eu ia colocar na BART, mas truquei, mas não tem. Joane, a ideia é muito boa, só que não existia a Glasic em 94. 94 estava começando o PRK. Entendeu? Essa alternativa. Nem PRK a gente tinha experiência. E o PRK que a gente fazia também já não tinha aquela precisão que a gente tem hoje, não. Os primeiros lasers eram bem menos precisos. Bom, então, aconteceu aqui um fato curioso, que é o seguinte: o marido dessa paciente, ele era um sujeito grandão, truculento, e depois se tornou um grande amigo meu. Ele era interessante, ele gostava de fazer tiro esportivo. E meu filho mais velho, Gustavo, sempre gostou de atirar. E eles ficaram tão... Eu fiquei tão amigo desse marido do paciente, que ele todo não, todo final de semana, ele pegava o Gustavo e levava ele lá em Santa Luzia, no clube de tiro, para poder atirar. Ficava lá o domingo inteiro, ou sábado, não sei, e eu quebrava um galho para mim, danado, porque eu saía do lado do Minas para ir levar o menino lá para o outro lado para outra cidade, para poder dar tiro. Mas, de todo jeito, esse rapaz, esse senhor, esse marido dela, a gente ficou muito amigo, realmente. Depois tivemos um relacionamento muito próximo. Bom, então, em agosto de 2094, eu fiz uma recapitular dessa paciente. Gente, a FACO, dessa época também, dava muito surge, dava muito edema de córnea, eu pensava muito em endotélio, e eu já tinha uma experiência muito grande com extracapsular. Então, eu optei por fazer uma extracapsular. E como essa paciente era hemétrope, da minha cabeça, eu coloquei uma lente para hemetropia, 20,5, porque os cálculos biométricos variavam muito. Lembrar que era de 10 milímetros, está aí a etiqueta da lente, eram lentes biconvexas de PMMA, Alcem J. O Cláudio aqui é o único que lembra disso aí. E olha o resultado pós-operatório, no 7º dia pós-operatório. Mais 7 menos 7 é 180. Aguarda, espera. Lembrar, gente, que a extracapsular que a gente fazia, como essas lentes eram muito grandes, 7 milímetros, a gente tinha que abrir muita córnea. E dali uns 4 pontos. Não tinha jeito a menos que isso, não. E esses 4 pontos, eles aplanavam a córnea ao meridiano a 90. Agora, você imagina essa paciente como que ela reagiu a esse resultado. Ela achou que tinha ficado cega. Ela passou toda a intranquilidade dela para o marido. Então, no pós-operatório, realmente não foi nada tranquilo. Mas a gente tem que manter a tranquilidade, né, passar bastante confiança para o paciente. E a cirurgia não ocorreu muito bem. E aí a gente sabe que quando a gente vai retirando esses pontos no eixo 90, a gente vai corrigindo esse astigmatismo e corrigindo. Já tinha efeito coupling. Efeito coupling é exatamente a capacidade que tem a córnea, quando você encurva no meridiano, você aplana no outro. Então, por isso que gerou essa hipermetropia. A gente encurvava 90, dava um alto astigmatismo, mas a córnea ficava muito curva no outro meridiano, acaba que dava essa refração maluca. Quando eu fui retirando esses pontos, você observa que a coisa foi clareando. E cada vez que eu chegava lá, que eu tirava um ponto, eu ficava numa alegria, e ela também numa alegria, eu ficava muito mais alegre do que ela, e a coisa foi caminhando. Aqui é o prontuário da época, para não ter dúvida, tá? Que aqui não tem nenhuma maquiagem nos casos. Feita extracapsular em agosto de 94,
para retirar de um ponto, mais 7 com menos 7. Quando eu mostrei para você mais 5, é porque já tinha tirado um ponto. Mais 4 com menos 5, mais 4 com menos 5. Aqui já estava mais 3 com menos 1, 0,7. Bom, em setembro de 90, bom, e aí olha que interessante. Essa paciente ela falou que não queria usar óculos e realmente já não usava óculos. Essa paciente, então, com 90 dias, ela estava com mais 3 com menos 1, 0,7. Com 4 meses, ela pediu para dar uma lente de contato nela. E eu coloquei mais 3 nela, e a paciente ficou feliz da vida usando a lente de contato. Mas aí o outro olho foi piorando, já era um olho pior dele. E ela veio para operar. Aí fazer o que agora? Uai, vamos operar outro olho, né? O senhor já é experiente. Lembrar que não foi um pós-operatório muito tranquilo, né? Mas ela ficou depois com mais 3, né? Está longe ainda do seu ideal, né? Mas não tinha muita coisa diferente. O paciente está muito feliz com o olho esquerdo, estava usando a lente de contato. E outra coisa, essa paciente estava lente de contato constantemente, as incisões vascularizavam, eu falava para ela que não podia. Era uma paciente realmente, uma paciente extremamente... Eu nunca vi uma pessoa tão vaidosa na vida. Até hoje ela é minha cliente, até hoje ela é vaidosa, apesar da idade. Então, em 95, foi feita então, a cirurgia e teve um enfema, um edema de córnea, não sei porquê e tal, mas a lente, nem sei por que eu mudei a lente, mas era uma lente de 7 milímetros também, 3 peças e tal. Ali está mais um no pós-operatório de 15 dias, mais 1,5 com menos 6. Está lá, ó. Observe. Lá o pós-operatório, fui tirando os pontos e ela, olha, eu pus essa setinha aqui, ela estava 2 meses depois da cirurgia com sem correção em ambos os olhos. É muita sorte também, né? E agora é o seguinte, ela veio para poder usar lente cosmética, que ela não queria, ela queria mudar a cor dos olhos. Meu Deus. Não, é o caso Mas de tudo bem. não, paciente, essa aqui é... Bom, então aqui está toda a sequência aqui. Aqui, ó, exame que depois... olha aqui, 6 meses depois do pós-operatório do olho direito. Ela ficou plano no olho direito e mais 1,5 no olho esquerdo, 0,8. E muito insatisfeita. Ela queria de todo jeito reoperar. Porque ela tinha chegado mais 1,5 no olho esquerdo. Eu não queria, eu não operaria, não. Só tinha Estava no início aqui, ó, como eu coloquei para vocês, estava no início da época só RK. Bom, então o que eu fiz? Eu, quando falei, não, você vai usar lente de contato, você começa a vista cansada e tal. Peguei, aumentei o esférico para dar para ela uma visão boa, já estava com 36 anos. Observe como é que ficou a topografia dela antes, a topografia depois. Aí, depois, essa paciente agora, em 2002, quer dizer, em 2002, ela está com 42 anos, olha a refração dela. Menos 0,75, mais 3. Olha agora a ceratometria. Vê se vocês conseguem ler aí. É a segunda, né? 37 com 35 e 30. Mas olha a de cima. A de cima. A de cima, longe. Sei lá, mais plana. Não, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: isso aqui foi feito uma RK e depois foi feito um LASIK, tá? Desculpa, uma FACO. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: essa paciente continuou aplanando. Ela ficou aqui com plano mais 1,5, depois ela ficou aqui 0,75 mais 3. Então, eu resolvi fazer um LASIK nessa paciente no olho esquerdo, porque ela estava com mais 3, com menos 2. Nós estamos falando agora de 2002. Nossa. Então, porque ela estava com mais 3, com menos 2,5. Aí nós já tínhamos o LASIK, estava no auge do LASIK. Aqui está o planejamento, ó. Mais 1 com mais 2. Mesmo ou seja, aplanando. mais 3 com menos 2,5. Mesmo aplanando, o senhor resolveu fazer assim, né? Não, a córnea estava desabando, por isso que eu quis fazer o LASIK. Eu sabia que isso aqui ia longe, isso aqui ia ficar mais 3, mais 4, mais 5. Então, eu resolvi fazer um LASIK para ver se eu melhorava a visão dela e, ao mesmo tempo, eu estabilizava essa córnea. Então, vamos lá.
2003, então, 43 anos, depois do LASIK, vocês observam o seguinte, olha como é que essa paciente ficou. -2 no olho direito, que ela, no olho direito, a miopia dela foi aumentando, mas aqui foi um aumento, crescimento axial do olho, porque a topografia dela não estava planando, não estava encurvando, ela não vai encurvar. E aqui, ela, olha, observe, ela fez em 2003 e 2017. Olha quanto tempo depois. Ela fez o LASIK em 2003. Em 2017, ela voltou plana, com -1, eixo 130. Olha a estabilidade da córnea que estava desando. Aos 58 anos, essa paciente usa óculos apenas para leitura, de 2018. Agora, em 2019, ela teve lá. Está fazendo tratamento de glaucoma e, assim mesmo, ela usa lente de contato aqui, no olho direito para dirigir. Ela não usa óculos. Ela não usa óculos para perto, mas usa uma lente de contato no olho direito para dirigir. Ela simplesmente, essa paciente tem uma fobia com óculos, alguma coisa assim que é muito quase psiquiátrico. Então, lê para nós aí o que a gente aprende com o caso. Realmente, vocês imaginam como que foi desafiador. Agora, eu digo a vocês o seguinte, são esses casos desafiadores que te tornam referência naquilo que você faz. Porque essa paciente, ela já me mandou muitos pacientes, e todos pacientes de um alto nível. Essa paciente é uma paciente de alto nível socioeconômico. Vamos lá, o que a gente acha desse caso aí? Uma boa relação médico-paciente nos motiva desafios. Essa família se tornou amiga. Só um minutinho. Deixa eu só comentar com vocês. Eu tinha 10 anos de formado. Este colega aqui, que operou de refrativa, tinha pelo menos mais 10 anos do que eu de formado, tinha mais de 20 anos de formado. Era uma estrela, era um cara muito bom de serviço, muito conhecido. Muito tempo depois, ela me falou por que ela resolveu operar comigo. Pela minha sinceridade, pela minha transparência. Quando eu falei com ela que ia levar o caso para discutir num congresso, quando eu fui tão transparente com ela que isso fez com que ela ganhasse confiança em mim. A transparência leva à confiança. Várias vezes sugeriu ouvir outra opinião. Claro, eu não queria operar essa paciente, eu não fazia a menor questão. Eu me sentia muito pressionado, porque era uma paciente muito conhecida, a família dela e a família do marido também eram muito conhecidos, e eu pensei, esse negócio deu um problema aqui, isso vai me dar problema. Mas a paciente, apesar de... Observe que ela foi lá em 84, eu levei um tempão para operá-la, que eu levei o cara para o congresso, etc, etc. Então, eu não tive pressa em operá-la até que eu tivesse segurança, que eu tivesse uma boa relação médico-paciente com eles. O médico que fez a RK fez vários contatos e enviava flores. Eu falei com você, isso é verdade. É uma coisa assim, meio, que eu diria, assim, meio fora da curva, né? Fazer cirurgia de catarata. Na época deste tratamento, o cálculo de Leo era um desafio muito maior. Ultrassom com SRK, SRKT, SRK2 e Holaday. As surpresas biométricas eram comuns. A paciente foi muito orientada, mas não queria usar óculos. Na técnica extracapsular, era comum os altos cilindros a favor da regra, que eram controlados com retirada dos pontos. Devemos valorizar qualquer melhora, por menos que seja. O paciente inseguro vai procurar uma segunda opinião. O uso de lentes de contato cosméticas sinaliza a vaidade e a resistência ao uso de óculos. O cirurgião refrativo deve atender a expectativa do paciente, desde que seja factível e dentro da ética médica. Portadores de doença de colágeno, lúpus, muitas vezes citada como contraindicação ao tratamento do eczema laser. Verdade, ainda tinha isso. Então, é isso aí, gente. Uma coisa que a gente nunca pode deixar de colocar para o paciente. A gente tem que ser muito transparente. E a gente sendo transparente, a gente já ganha confiança do paciente. Bom, gente, alguém quer fazer um comentário? Não, você quer fazer um comentário?
Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Então, fica aí algumas mensagens sobre cirurgia de catarata pós-refrativa. Muito cuidado com a biometria. Biometria hoje é quase uma especialidade médica. Se você tem um paciente que já foi operado, um paciente com alta exigência, tome muito cuidado, porque a previsibilidade, mesmo na mão de ótimos cirurgiões, de ótimos estudiosos em biometria, não é 100%. De vez em quando, a gente tem uma surpresa biométrica. Lembrar que lentes já córneas alteradas não são boas candidatas para lentes multifocais, embora possam ser ótimas indicações de lentes históricas. Lembrar que existe hoje as lentes extrafocais para córneas muito irregulares. E sempre que o paciente tiver a possibilidade de se beneficiar de uma cirurgia refrativa, aí eu prefiro o LASIK, o Arnaldo prefere o PRK. Antes da catarata, você vai melhorar a qualidade dessa córnea, não tenho dúvida disso. Eu já fiz muitos estudos sobre córneas pós-refrativa e a qualidade dessas córneas é muito ruim. É lógico que o paciente fica satisfeito quando você faz a catarata. Por quê? Porque você está no escuro, você acende uma lamparina, o paciente fica muito feliz. Agora, se ele tiver a possibilidade de ter uma boa iluminação, ele não vai ficar satisfeito com a lamparina. A questão é que nós não damos a ele a alternativa de comparação. Se você operasse um olho só, depois fizesse a catarata com uma córnea com uma esfericidade normal, ele ia reclamar muito daquela que não foi feita a cirurgia melhorar a esfericidade da córnea. Então, ficam essas mensagens para vocês aí. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Doutor Rinaldo, tudo bem, Daniel? Eu fico pensando o seguinte, às vezes a gente faz a cirurgia de catarata antes, e se ficar alguma coisa irregular, ou então ficar algum grau residual por causa da dificuldade de medir a lente, a gente poderia corrigir no after, não? Após a cirurgia de catarata, a gente podia fazer a refrativa. Então, eu fico tendencioso a fazer a refrativa após fazer a cirurgia de catarata, e se tiver algum erro de biométrico, mais um, menos um, algum astigmatismo residual. Então, eu fico com um pensamento um pouco inverso. Assim, são coisas diferentes. Uma coisa é você, por exemplo, marca uma cirurgia para o ano 0, e você, nesse ano 0, aqui, você fala assim, eu vou fazer a catarata. Então, depois, se precisar, eu faço a refrativa. Nós estamos falando de um paciente que ainda não tem catarata, um paciente que tem uma boa acuidade visual e que eu optei por atender a expectativa dele de voltar a ter uma boa visão, muitas vezes com uma báscula, melhorando as felicidades para que futuramente, pode ser 5, 10, 15 anos depois, quando ele fizer a catarata, essa córnea está com uma curvatura próxima à normal, ele vai ter um resultado de qualidade de visão muito melhor. Agora, se você, por exemplo, tiver que fazer um retoque, por exemplo, uma reaplicação de laser após uma refrativa, uma catarata, nada impede que você possa fazer um PRK naquela córnea já operada. Nada impede. Se aquela córnea tiver uma boa espessura, você pode fazer. Entendeu? Você fala assim, mas são 3 cirurgias. Eu estou fazendo uma sequência que me parece mais lógica. Eu tenho um paciente de 50, 60 anos que não tem catarata. 60 anos também acho que não, já está numa fase que vai desenvolver catarata. Mas um paciente mais jovem, fez a catarata, a refrativa lá com 20 e poucos anos, desenvolveu uma hipermetropia, ou desenvolveu um resíduo qualquer refrativo, eu posso retratar esse paciente e deixar esse paciente em melhores condições para depois fazer a catarata lá na frente. Agora, é evidente, o paciente já tem catarata, não faz o menor sentido você fazer a refrativa. Tem que ir direto para a catarata, mesmo que ele tenha uma córnea de 32, 30 dioptrias. Fazer o quê? Não tem jeito, você não vai fazer uma refrativa só para consertar a córnea, sendo que você não vai ter nenhum benefício, vamos dizer, refracional. É um risco a mais para o paciente. Então, eu estou falando o seguinte, vou fazer o LASIK quando esse paciente ainda não tem catarata, é um paciente que não está na fase ainda de idade de catarata, de cirurgia, e eu vou dar a esse paciente 10, 15 anos para ele poder viver bem sem óculos. Isso faz uma diferença muito grande. E ele fala assim, mas 15 anos vai voltar a usar óculos. Gente, se você beneficiou uma pessoa aí dos seus 40, 55, ou 50 ou 70 anos, é a fase mais produtiva da vida de uma pessoa. Outra coisa que eu vejo muitas discussões é a questão de paciente com ceratocone pequeno. Aí o pessoal, eu vejo aulas, por exemplo, em São Paulo também, eles ficam querendo colocar, eles colocam lentes multifocais. Eu já vejo
médico colocando trifocal em pacientes com ceratocone bem pequeno. Só que esse pensamento não tem nada a ver com o paciente operado de refrativa LASIK ou PRK para miopia, né? Nesses pacientes, então, eu tenho que tender mais para contraindicar essas lentes multifocais, Eu não né? indico lente multifocal com paciente que tem doenças ou alterações de córnea. Nem aquela iRense, por exemplo, que é uma lente mais tranquilinha, sabe? Para dar um... Nem Porque ela. é monofoco estendido. A questão toda é o seguinte, gente. Eu digo sempre para o paciente o seguinte, quando você opera um paciente que só tem catarata, você está quase que no compromisso de entregar resultado. Quando você opera um paciente que tem ceratocone mais catarata, você não tem esse compromisso de resultado em função da doença da córnea. E o paciente tem que saber disso, ele tem uma córnea doente. Então, se ele tem um ceratocone, nunca o ceratocone é igual nos dois olhos, sempre o ceratocone é pior. Eu proponho para ele, o olho que seu ceratocone é melhor, que tem menos ceratocone, vamos tentar dar a melhor visão possível para longe, às vezes até com uma lente tórica. E o olho que o ceratocone é mais avançado, vamos fazer uma lente, vamos colocar uma lente que te dê uma melhor visão para perto. E você, ao invés de você usar óculos o tempo todo, você vai usar óculos só para dirigir, se for necessário. Eu acho isso muito mais razoável e é o que eu gostaria que fizesse no meu olho, ou de alguém muito próximo a mim. Sim, ótimo. E se não for tomar muito tempo, mais uma dúvida que eu tinha, paciente com 54, 53 anos, muita gente opta por não fazer uma... Como é que é? 54? 54, 55, 56, naquela transição. Aí, se eu não fizer, então, uma faco refrativa e eu optar por vou fazer uma báscula, ou seja, eu aplanei, digamos que tem miopia, né? Eu vou fazer uma báscula e eu aplanei a região central, eu deixei esse paciente, então, contraindicado de lente multifocal para quando ele tiver a catarata, com 63. Por isso é que você tem que conversar com ele, se vale a pena fazer a cirurgia com essa idade. Eu, às vezes, falo com o paciente o seguinte, existe uma lente multifocal que vai ser muito boa indicada para você, mas se você optar por fazer o laser agora, eu não te indico essa lente. Eu coloco isso para o paciente. Entendi, sim. O que eu não posso é operar, fazer uma refrativa e depois contraindicar a lente e o paciente fazer, mas por que você me operou? Aí não dá, tá certo? O paciente com 54, 55 anos não tem contraindicação uma refrativa, desde que ele tenha uma ótima qualidade de visão e desde que ele saiba que fazendo a refrativa, ele possivelmente não vai poder colocar uma lente multifocal. Poxa, eu já operei, gente, médico com 60 anos de LASIK, alta miopia. O paciente, ele entende que, por exemplo, é muito mais seguro eu fazer um paciente de menos 7 de miopia. Eu faço nele, deixo ele livre dos óculos. Aquele paciente que usou óculos. Eu me lembro de um paciente que era um pediatra. E ele falava assim, Reinaldo, os meninos correm de mim. Eu lembro direitinho. Eu me sinto Dr. Silvana. Era um personagem de uma revista de quadrinhos, que era um cientista louco com óculos de alta miopia. Esse paciente usava um óculos de 7 de miopia e ele era pediatra. Eu virei para ele e falei assim, quem sabe, então, já que você precisa muito da sua visão de perto para examinar as crianças, a gente não deixa você com 1,5 de miopia para que você possa trabalhar sem óculos e você usa um óculos só para dirigir. Foi o que eu fiz. Esse paciente ficou extremamente feliz. Ele levou mais de 10 ou 15 anos para vir operar de catarata. Então, gente, o que você quer para você não é necessariamente o que o paciente quer para ele. Para isso, a gente chama de expectativa. Expectativa é uma coisa individual. Tá certo? Combinado, gente? Combinado. Falou, gente. Um abraço para vocês, uma boa noite. Valeu, Ótimo gente. final de semana a todos. Boa Até noite. semana que vem.